Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para a gente ver essa questão de colocar os valores das coordenadas polares, né? Então aqui agora, em vez de π sobre 12, eu deixei um ângulo de π sobre 6 para determinar o ponto P. Deixei vários risquinhos aqui, espero que não confunda muito. Mas para me conseguir esse ponto P, este segmento da origem até P forma um ângulo de π sobre 6 com o eixo X, ou com o eixo polar. Logo, eu já tenho a coordenada θ do ângulo, que é π sobre 6. E o R? Eu vou contar quantas unidades eu tenho até chegar no P. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3 unidades, que foi as que eu escolhi aqui no eixo polar. Então, o meu R é 3 e o meu θ é π sobre 6. Vamos ver onde está o Q. O Q está no quadrante, no segundo quadrante, se eu for analisar quadrante como sistema cartesiano, né? Mas o que vai acontecer aqui? Eu tenho duas opções. Eu vou medir o ângulo da origem até o Q. Então, eu preciso saber quem é esse ângulo, né? Nós sabemos que do OX até o final é π. Se eu fizer π menos o π sobre 6, que é esse tantinho aqui, ó, esse ângulo que é igual a esse, então π menos π sobre 6 vai dar 5π sobre 6. Então, o ângulo que eu saio do sistema do eixo OX até o segmento que contém o OQ, eu ando 5π sobre 6. E qual que é o raio? O tamanho vai ser o mesmo do outro, né? Vai ser 3. Então, aqui eu tenho 3 e 5π sobre 6. Outra forma de ver esse mesmo ponto Q é o seguinte, eu posso vir para cá, ó, eu sei que esse ângulo aqui é menos π sobre 6. Então, se eu fizer a partir do eixo OX, né, o eixo polar, eu descer menos π sobre 6, eu indo o oposto do segmento que contém esse ângulo, notem, se eu descer, eu estaria com esse segmento OS aqui, mas eu tenho que ir oposto ele de 3 unidades. Então, o mesmo ponto Q pode ser escrito como menos 3 menos π sobre 6. Seria um outro exemplo. Agora, se eu descer, né, se eu rodar ao contrário, né, no sentido anti-horário aí, né? Não, no sentido horário, desculpa. Se eu descer, se eu fizer menos π sobre 6 e andar 3 unidades para o segmento que forma o ângulo menos π sobre 6 com o eixo polar, eu vou chegar em S. Então, notem, se eu rodar, né, o ângulo menos π sobre 6, eu voltar sobre esse segmento, e se nesse sentido eu andar 1, 2, 3 unidades, eu tenho o S. Ops, acabei colocando em R aqui, deixa eu... Opa, bagunçou a coisa toda aqui, peraí. Então, eu vou desmanchar aqui, deixa eu só passar. Isso aqui foi o S, né? Eu coloquei em R, mas é aqui embaixo no S. Pronto, ok? Vamos aproveitar então e ver quem que é o R. Para mim chegar no ângulo R, para mim chegar no ponto R, eu vou ter que rodar então da origem, né, do eixo polar, desculpa, até o segmento que vai conter o O, a origem o R, né? Então, eu preciso andar esse ângulo todo aqui. A gente sabe que do eixo OX até o eixo oposto é π, e eu vou andar mais um tantinho, que é π sobre 6. Então, eu vou ter 7π sobre 6. E aí, parando no 7π sobre 6, nessa mesma direção, eu ando 3 unidades. Então, eu teria 7π sobre 6. Né? Uma outra forma é rodar ao contrário, mas aí a gente já sabe fazer só para vocês visualizarem mesmo, né? Então, estão os ângulos aí. A gente fez, acho que todos eles. E igual eu tenho falado, né? Existem várias formas de escrever o mesmo ponto no plano cartesiano. Vamos ver as coordenadas do ponto A, as coordenadas polares do ponto A. O ponto A, para mim sair do sistema de origem, vou pegar o rosa aqui, do eixo polar, né, do eixo de origem, que tem, né, o eixo que a gente começa a rodar o ângulo. Se eu sair desse eixo e chegar no segmento que contém o OA,
eu vou ter rodado um ângulo de π sobre 2. E qual é o raio que eu vou andar? 1, quase cheguei lá no 2, quem seria esse valor aqui? A gente pode aproximar, mas aí também a gente pode ver que ele é o mesmo valor que eu pego da coordenada y do ponto P. E a coordenada y do ponto P vai trabalhar com o seno de π sobre 6, né? E a gente sabe que o seno de π sobre 6, aqui vai ser 30 graus, é meio. Como R é 3, R seno de π sobre 3 vai ficar 3 vezes meio, 1,5. Então, o A vai ser conseguido, então, foi só uma estimativa, tá, pessoal? Como eu já tinha o P aqui, eu consigo fazer essa conta, né? A identidade que transforma coordenadas cartesianas em coordenadas polares, fala que Y é igual a R seno θ. O θ é π sobre 6, seno de π sobre 6 é meio, vezes 3, 1,5. Então, eu sei que eu ando π sobre 2 para chegar no segmento OA, eu rodo, né, π sobre 2, e ando em R 1,5. Então, meu ponto A é 1,5 π sobre 2. Vamos ver o ponto B aqui agora. Vou fazer de marrom. Quero saber as coordenadas do ponto B. O tanto que eu ando, eu sei que é menos 2, mas notem, para me sair do eixo polar e chegar no segmento onde está o OB, eu rodo um ângulo de π. Quando eu rodo um ângulo de π, eu vou andar não menos 1 e menos 2 para chegar em B. Rodando um ângulo de π, eu vou andar 1, 2, porque está exatamente no sentido que eu preciso. Então, o ponto B vai ser 2 rodando um ângulo de π. Agora, eu posso partir do zero. Estou no ângulo zero, ou seja, eu não saio do eixo polar, continuo nele, e vou ao contrário do eixo polar 2 unidades. Então, também pode ser menos 2, 0. O que isso quer dizer? Eu não rodo nada, continuo sobre o eixo polar, mas ando menos 1, menos 2 para chegar no ponto B. O ponto C tem exatamente o ângulo de menos π sobre 6 para chegar nele e anda 1 unidade. Então, eu posso andar 1 unidade rodando o ângulo menos π sobre 6. Mas também eu posso tomar, né? Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Roxo ainda não foi. Eu posso, por exemplo, pegar esse ângulo todo até chegar ao C. Então, eu rodei todo esse ângulo. Esse ângulo pode ser calculado como sendo 2π menos π sobre 6, né? Dá 11π sobre 6. Então, eu posso rodar 11π sobre 6 e, a partir daí, contar uma unidade. Então, pode ser uma unidade com 11π sobre 6. Ou então, eu posso parar aqui, ó, no mesmo ângulo do ponto Q, que é o 5π sobre 6. Eu rodo somente até aqui, que pelo ponto Q eu sei que é o 5π sobre 6, e ando uma unidade contrária a ele. Então, pode ser menos 1, 5π sobre 6.